Deus. Graça e paz, igreja. Amém. É uma alegria, um prazer estarmos juntos nesta noite para celebrarmos ao Senhor mais uma vez com a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, é poderosa, e é extraordinário termos esta oportunidade de juntos meditarmos naquilo que o Senhor se propõe a nos ensinar. E o tema previsto para esta noite é um tema que nós brasileiros já estamos muito acostumados. Eu já estou acostumado com uma crise financeira desde criança. Não é porque eu sempre fui pobre, não, continuo, mas assim, teve as fases que eu fui pobre, realmente. Mas, por exemplo, quem se lembra aqui do Cruzeiro? Gente, pelo amor de Deus, vocês vão na minha idade, não adianta. Ninguém se lembra do Cruzeiro, do Cruzado Novo. Eu era criança nessa época e eu já trabalhava. Então, assim, nós, os brasileiros, estamos muito acostumados com esta questão volátil do mercado, com as moedas, com as dificuldades tributárias e etc, etc. E eu me lembro, estou falando isso porque eu me lembro que quando foi aquela transição do Fernando Henrique de Cardoso, acho que foi o Fernando Henrique Cardoso, lá no início, e aí houve aquela questão do cruzado antigo para o real, aquela coisa, e eu trabalhava um dia para comprar o alimento de casa, e o mesmo trabalho no outro dia não dava para comprar o básico. Então, aquela época foi uma época realmente de muitas dificuldades, muitos desafios. E hoje o tema fala exatamente sobre isso, né? Sobre a crise financeira. Mas uma pergunta que é importante pensarmos, para você que é empreendedor, para você que é empresário, para mim como servo de Deus, e que sou também, hoje eu estou atualmente no ministério, mas já fui empreendedor da área da construção civil, da área de construções de muita questão de jeans, de roupa, já tivemos lojas de tecidos. Então, assim, você que tem esse desafio, hoje eu tenho certeza que a palavra do Senhor irá falar com você. Mas a crise, ela não é apenas financeira. Recentemente alguém disse para mim, Edmar, nem sempre o dinheiro irá resolver o problema de uma crise. E de fato às vezes você está em um processo de crise financeira e entra um dinheiro inesperado e 3 meses depois volta a crise novamente. Por quê? Porque faltou o gerenciamento, faltou o planejamento e talvez não fosse o momento de você receber aquela quantia para tentar solucionar aquela crise. Portanto, a abordagem de hoje, ela irá iniciar a questão da crise pessoal, que é muito propícia, a crise emocional, crise religiosa, que aparentemente não tem nada a ver com investimento, mas se nós olharmos biblicamente tem tudo a ver com investimento, a crise financeira, crise familiar e crise social. E eu fiz questão de colocar nesta ordem porque normalmente uma crise ela começa internamente, nós iremos abordar isto, ela atinge as emoções, não apenas da sua vida, mas da sua família, daqueles que te cercam, dos seus colaboradores e etc. E se você que é servo de Deus, quando a crise financeira bate, automaticamente você corre para os pés do Senhor e aí começa aquele pedido de socorro, né? Senhor, abre as portas, Senhor, eu preciso de unção, Senhor, vem aqui orar no meu negócio, Senhor, vem aqui entrar com providência. Então, se você é religioso e você que está em casa nos acompanhando, sabe muito bem o que significa isso. E aí vem a crise financeira, familiar e social. Tudo isso sob a perspectiva bíblica. Por quê? Porque a Bíblia é o parâmetro. Para mim e para você, que somos empreendedores e servos de Deus, não existe outro parâmetro. O parâmetro único para nós é a Bíblia. A Bíblia é o Logos de Deus, a Bíblia é o próprio Deus revelado a nós. Então, se existe um parâmetro para o seu investimento, para a sua vida de empreendedorismo, para a sua visão financeira, para o seu projeto, tem que ser a Bíblia, não pode ser outro. Ainda que eu e você façamos vários cursos de coaching, de planejamento, Empretec, faça uma imersão no Sebrae, faça diversos outros preparativos, mas o nosso padrão de investimento, de empreendedorismo, tem que ser a Bíblia. Tem que ser a Bíblia e ela tem recurso para tudo isso. Mas dentro da língua portuguesa, essa questão de encarar a crise
tem alguns diferenciais. Por exemplo, quando nós olhamos a palavra encarar, examinar de forma detalhada. Encarar igualmente, examinar de forma detalhada, analisar atenciosamente. Quando é que nós paramos para fazer isso? Analisar, antecipar uma crise de forma detalhada. Quando é que nós paramos para analisar no sentido assim, o que o mercado está dizendo no início do ano? Quando é que nós paramos para olhar o que o meu investimento, o que o meu negócio tem a ver com o que está acontecendo lá na China, ou acontecendo na Europa, ou na América do Norte, ou nas Américas Latina e América do Sul? O que é que tem a ver a minha lojinha, como diz os nossos irmãos libaneses, a minha lojinha, o que a minha lojinha tem a ver com a China? Este encarar, este fato de examinar de forma detalhada, deve fazer parte de todo o nosso contexto. E aí nós temos encarar o que é crise na realidade. A crise é um estado de dúvida, uma incerteza. E é por isso que no início desta fala eu mencionei que em nossa nação nós já estamos muito acostumados com estas dúvidas. Muda o governo, muda o plano econômico. Muda o governo, muda o sistema de tributação. Muda o governo, muda a visão financeira para o país. Agora, graças a Deus, muda o governo, não muda mais a moeda, né? Mas antigamente mudava o governo, mudava a moeda. Então, para nós, os brasileiros, este estado de dúvida, de incerteza, ele, ainda que seja ou não temporário, ele é uma crise. Ainda que produza crescimento, mas continua sendo crise. Por quê? Porque a incerteza, ela produz algumas características que nós precisamos analisar nesta noite e olharmos para dentro do nosso empreendedorismo, do nosso estilo de vida, do nosso negócio, daquilo que escolhemos para abençoar outras pessoas. Então, olhando de forma bem detalhada, analisando atenciosamente, olhando nessa perspectiva da crise, eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos aprofundar um pouco mais neste tema hoje. E para isso, eu quero pedir aqui o Pedro coloque a primeira tela para nós, e nesta tela, a outra, Pedro, nós iremos observar aqui uma fala da CNN, que foi agora no início do ano, e que nos apontou aí o que nós estaríamos vivendo agora no final do ano. Essa notícia está em nosso site, inclusive, deixa aqui a sugestão caso você queira entrar, viu, para a gente poder falar sobre isso. Então, a Cristalina Geórgia explicou que a projeção vem... Pedro, coloca do início aí, que ficou muito rápido, isso aí foi rápido demais. Deve passar por uma recessão econômica este ano. A previsão é da chefe do Fundo Monetário Internacional. E os detalhes dessa notícia está em nosso site, inclusive, deixa aqui a sugestão caso você queira entrar, viu, para a gente poder falar sobre isso. Então, a Cristalina Geórgieva explicou que a projeção vem após as 3 maiores economias mundiais, Estados Unidos, União Europeia e China, começarem a desacelerar simultaneamente. Segundo ela, esse cenário faz até mesmo os países que não têm essa expectativa entrarem nessa onda negativa. Atualmente, o FMI projeta um crescimento global de 2,7% neste ano, o que representa uma desaceleração, já que no ano passado ficou em 3,2%. Bom, esta notícia aí, ela veio ao público no início do ano, em janeiro. E não apenas a CNN, mas todos os canais de comunicação, principalmente a área financeira, projetou um crescimento mundial muito abaixo do previsto. E hoje a realidade é que nós não estamos crescendo. Quando eu digo nós, é a projeção mundial, tanto a Europa, quanto a Ásia, quanto a China, quanto a América do Norte, não estamos crescendo 1%. Mas em janeiro, já foi sinalizado ali em Davos, quando a reunião dos financeiros lá, quando ela aconteceu, já foi sinalizado que uma crise estava prevista. Ou seja, um momento de instabilidade, um momento que nos traria incerteza, insegurança. E eu quero que você olhe para esta imagem do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito nós temos aqui uma imagem muito singela, mas que denota uma crise. Aqui nós poderíamos dizer que foi uma crise ambiental, uma crise na questão de temperatura, do meio ambiente, uma crise hídrica. Mas o fato é que aqui nós temos um barquinho e neste barco aparentemente tem um senhor aí, apenas um senhor. Ele está aí talvez pensando, né, que ali algum dia foi um momento bem bacana, talvez ali naquele lago haveria peixes,
e etc, etc. É um tipo de crise que irá apresentar as suas características, talvez na família dele. Talvez apenas na família. Apenas na família. Por quê? O seu barquinho não cabe mais de 2 ou 3 pessoas. O alcance dele é muito pequeno. Mas o fato é que ele está enfrentando uma crise. E esta crise que ele está enfrentando, ela atinge a sua emoção. Por quê? Porque tem uma história, tem um planejamento de vida, tem uma proposta. Este, ainda que simples, um pescador, mas provavelmente ele tem uma história de vida, uma perspectiva de vida, mas ele está num processo de crise hídrica e talvez não saiba como resolver, a não ser depender de uma boa chuva e que o lago volte. Mas do outro lado nós temos aqui um outro tipo de crise. Aqui nós já temos um embarcador, o maior, provavelmente com mais pessoas envolvidas. Provavelmente este embarcador dependia da água para produzir mais, para alimentar mais famílias e para rebocar outros grandes navios. Enfim, a crise deste embarcador, nesta imagem, ela tem uma proporção maior. Ela apresenta características que irá influenciar mais pessoas. O fato é que, independentemente da sua área de investimento, independentemente do tamanho da sua empresa, seja um investimento pequeno ou um investimento um pouco maior, é importante que eu e você estejamos atentos aos sinais da insegurança, da instabilidade, dos conflitos. E no nosso caso aqui, conflitos financeiros. Conflitos que envolvem o mercado. Você não precisa ser um excelentíssimo conhecedor, um exímio conhecedor na linha de mercado, na bolsa de valores, mas você e eu precisamos buscar, ficar antenados. Porque independentemente do seu investimento, tudo faz parte desta situação econômica que nós chamamos de capitalismo. Tudo isso faz parte. Nós hoje fizemos uma visita a um determinado lugar, muito importante aqui em Santo André, e a nossa visita ali, nós detectamos que naquela visita, a pessoa que estava à frente daquele trabalho, daquela responsabilidade, tinha legalidade para abençoar a cidade, legalidade para estender as mãos e abençoar. Então ali estava um servo de Deus, mas mesmo não sendo uma pessoa que tenha legalidade sobre a cidade, mesmo que seja uma padaria, um pequeno comércio, um salão de beleza, ou um pequeno comércio, uma borracharia, ou uma empresa de seguros, enfim, é importante que eu e você estejamos antenados para atendermos e entendermos esse processo de crise financeira. Mas como eu mencionei, nem sempre o dinheiro irá resolver o problema da sua empresa. Por quê? Porque a crise primária, ela começa em nossas vidas na 12ª semana de gestação. Quando nós ainda estávamos lá no ventre, lá no útero da nossa mãe, nós começamos a enfrentar um processo de crise. Na 12ª semana, como ser humano, nós já começamos a receber informações emocionais da nossa mãe, e estas informações começaram o processo de desenvolvimento da nossa vida, e este processo de transformação, este processo de desenvolvimento gerou exatamente o que você e eu somos hoje. É claro que nós estamos dando um salto, mas você observa o processo de gestação, as informações dentro do útero, o crescimento, o desenvolvimento, o contexto em que você foi desenvolvido, tudo isto traz para você uma perspectiva de leitura, uma perspectiva de ambiente, uma perspectiva de observação do que significa estes momentos de incerteza. Em outras palavras, se eu ou você tivemos um processo
de desenvolvimento dentro do ventre da nossa mãe e recebemos palavras de maldição, palavras de rejeição, palavras que não foram bem colocadas, se nós não fomos desejados na gestação, se nós não fomos desejados no momento do desenvolvimento, automaticamente nós carregaremos este processo de insegurança, carregaremos esta crise emocional por longo tempo, se nós não pararmos para reavaliarmos esta situação. Infelizmente, nós continuaremos com isso provavelmente ao longo da nossa vida. E é por isso que nós vemos alguns empresários, empreendedores, servos de Deus, extremamente negativistas. Não, eu vou empreender, mas eu vou empreender e não sei se isso vai dar certo. Eu vou empreender, mas se não der certo, eu saio fora. Eu vou empreender, mas na minha insegurança, na primeira dificuldade que eu tenho, eu saio fora. E eu digo isso na prática, porque depois de algum tempo, depois de aproximadamente 20 anos, eu descobri que eu fui uma criança rejeitada no momento da concepção. E no momento da concepção, já fui rejeitado. Fui rejeitado por situações, os meus pais não se davam bem e minha mãe não queria ter um filho naquele momento. E fui rejeitado depois do meu nascimento. Depois do nascimento, minha mãe tentou suicídio e por 3 meses ela ficou em processo de não poder amamentar e eu fui levado de um lado para o outro e tudo isso foi me formando. Aos 13 anos de idade eu fugi de casa. Fugi de casa para buscar algo melhor, para me livrar do contexto da minha casa. Então, assim, os meus empreendimentos, os empreendimentos que eu já realizei na minha vida, hoje eu compreendo isso, depois de muitos anos e de muitas experiências, que uma boa parte dos chamados fracassos, das crises que eu experimentei, foi exatamente pela rejeição ocorrida lá na minha infância, lá ainda quando estava no útero da minha mãe. E eu não tinha compreensão, não podia entender que este processo de rejeição lá na maternidade iria me afetar nos meus investimentos, na luta pela vida. Então, alguns de nós, como empreendedores, servos de Deus, como homens e mulheres que estamos prestando serviço para a sociedade, seja como colaborador, seja como empreendedor, alguns de nós precisamos observar que a crise que você está vivendo financeira não é, na realidade, uma crise financeira, mas é um conjunto da sua formação, do seu desenvolvimento, daquilo que você carrega lá da sua história. Ainda que o seu negócio seja pequeno ou grande, é necessário que nós tenhamos esta perspectiva de que o Senhor Jesus, de que o Espírito Santo, a palavra de Deus, para curar a verdadeira crise, que nem sempre é financeira, o Espírito Santo, a palavra de Deus e Jesus Cristo precisa trabalhar em nossos corações, trabalhar em nossas vidas, trabalhar na nossa emoção, trabalhar no nosso caráter, na nossa personalidade. Por quê? Porque quando a crise bate, meus irmãos, não somos só nós que sofremos. É a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos colaboradores e principalmente a nossa família. Principalmente a esposa, né, para aqueles que são casados. Principalmente a esposa. Como eu disse, eu saí de casa aos 13 anos e por mais de 2 décadas eu lutei muito sozinho, consegui muita coisa sozinho e quando casei, automaticamente eu pensei que eu continuava sozinho. Então imagine os primeiros anos de casado. Eu andava a 80 por hora, não queria saber de conversar com a esposa, não queria saber de dialogar, nada. Eu ia, fazia, acontecia, e aí as crises matrimoniais, a crise emocional, a crise no relacionamento, ela era presente. Por quê? Porque eu estava muito mal resolvido, muito mal resolvido. E aí fizemos investimentos na área de construção civil, com a família, uma família desestruturada, e de repente algo acontecia e voltava para o zero de novo. Ou seja, nem sempre esta crise que você está enfrentando no seu negócio, no seu comércio, no seu investimento,
nem sempre ela será sinalizada pelas finanças. Nem sempre, se alguém ou um gerente de um banco chegar para você e disser, olha, eu tenho uma linha de crédito extraordinário para você, talvez essa linha de crédito não resolva o seu problema. Por quê? Porque a crise que você está experimentando não é apenas uma crise financeira, mas é uma crise pessoal, uma crise emocional, até mesmo uma crise religiosa, uma crise familiar e uma crise social, como nós colocamos aqui. A crise social envolve toda a nossa nação. E é importante que você tenha olhos atentos para isso. O que está acontecendo em uma nação pós-pandemia? Uma nação que troca de governo, uma nação que mexe na parte tributária. O que está acontecendo em uma nação que não tem um propósito de beneficiar os empreendedores? Uma nação que não investe na educação financeira dos filhos. Tudo isso faz parte do seu comércio, tudo isso faz parte daquilo que você representa como empreendedor. E para que você não entre em desespero, é necessário que você analise tudo isto. E aí nós iremos agora para a próxima tela, mas olha só, a crise ela chega para todos nós, para todos, todo ser humano, principalmente empreendedor. Principalmente aqueles que foram chamados para empreender. Você recebeu da parte de Deus o desafio de empreender. E esse desafio traz instabilidade, traz insegurança. E não é só aqui no Brasil. No Brasil, muito mais. Mas nós já tivemos, eu e meus irmãos, nós já tivemos empresa na Bélgica. Eu já tive empresa na América do Norte. Nos Estados Unidos, morei 5 anos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu tive uma empresa de construção civil. Na Bélgica também construção civil. E pense vocês que em outros países parece fácil, mas não é. É tão difícil quanto aqui, tem outras facilidades, mas o desafio, a crise, o planejamento, a estratégia, tudo isso, o sistema de organização precisa ser aplicado em qualquer lugar. Lá nos Estados Unidos a minha preocupação era a parte de imigrantes, a parte de impostos, que lá você tem que, de fato, ser fiel no imposto. E eles têm um processo de rastreamento e não tem como sonegar. E se você sonegar, você corre o risco de ir preso. Na Bélgica já tem outras preocupações, mas no Brasil nós observamos que a maior crise que nós nos encontramos, a maior crise que os empreendedores, investidores, que nós enfrentamos, infelizmente, meus irmãos, é uma crise pessoal. É uma crise pela formação cultural, pela formação familiar. Nós somos lutadores, somos guerreiros, nós somos sobreviventes. E como sobreviventes, às vezes nós queremos só ir. Vai, não planeja, não prepara estratégias, não faz um plano de trabalho. Vamos fazer, vamos realizar. E depois você para e olha e fala, poxa vida, realizei tanto e fiz pouco. Então é necessário que eu e você venhamos a pensar nessa perspectiva que crise não é apenas financeira, mas é pessoal, emocional, religiosa, familiar e social. A próxima tela aí, por favor, Pedro, para que nós possamos observar um pouquinho alguns tripés aqui da crise financeira que é a proposta para hoje. Vamos lá, a crise pessoal, eu quero abordar aqui que uma crise pessoal, como eu disse, todos nós experimentamos, mas a diferença está na atitude que cada um de nós temos, na atitude que cada um de nós tomamos em relação à crise. E aí vamos partir para a perspectiva pessoal. Normalmente, uma crise, uma desordem, uma pequena situação de desequilíbrio, normalmente, ela começa com pequenos detalhes, pequenos desgastes que nós deixamos passar. Pequenos desgastes que nós simplesmente atropelamos ou não prestamos atenção. Por exemplo, no escritório de contabilidade, às vezes você não se importa com um clips. Um clips, é apenas um clips. Alguém jogou fora, um colaborador deixou jogado fora, mas um dia é um clips.
no outro dia são 2, no outro dia 3, 4. E se você chega ao final do ano, o que parecia tão pequeno, tão insignificante, acaba se transformando em uma perspectiva exagerada, gerando muitas vezes, é claro que o exemplo do Clips parece tão pequeno, mas quando você coloca em outra dimensão, em dimensões maiores, isso fala exatamente da pequena desordem que foi se desgastando, levando a um processo, a um sintoma maior. E aí você pensa assim, poxa vida, lá na minha empresa eu não tenho problema. Eu gasto luz, gasto água, material de limpeza, eu não tenho problema com hora extra, eu não tenho problema com calcular impostos, eu não tenho problema com colocar o preço no produto, o preço certo, eu não tenho problema com a gestão financeira. Por quê? Porque tudo está certinho. Mas quando você para olhar os detalhes, quando você para observar os pequenos detalhes, e aí você começa a analisar e se assusta. Por quê? Porque são estes pequenos detalhes que passam desapercebidos, que acaba gerando em você, como pessoa, esta desordem, um conflito e uma tensão. Ou seja, a minha perspectiva nesta noite para a crise financeira, ela é de forma um pouco maior. Gostaria de chamar a sua atenção para que você pudesse atentar-se a esta situação, que uma pequena situação pode trazer uma desordem, pode trazer um conflito, pode gerar, além da desordem, um conflito, pode gerar uma tensão. E uma crise não acontece só na sua vida. Uma crise não acontece só com você. Mas a crise acontece normalmente, ela começa no seu ambiente de empreendedorismo, e ela chega até a sua casa, chega até os seus filhos, chega até os seus colaboradores, chega até o seu vizinho, chega até a parte social, a parte onde você está envolvido, é na igreja, é no clube, é no trânsito. Uma pequena desordem pessoal acaba gerando tudo isto. Nós estivemos conversando com uma pessoa, algumas semanas atrás, ela disse, olha, quando eu era criança, olha o detalhe, simples detalhe, quando eu era criança, no ensino fundamental, alguém falou para mim, uma professora falou para mim, que eu era muito burra. E eu levei 15 anos para me livrar desta frase. Olha, uma pequena frase, fração de segundos. Segundos, alguém disse para ela que ela era burra. 15 anos depois, ela conseguiu se livrar daquela frase. Foi para a terapia e aí percebeu que a crise, que a desestabilidade, que o que ela estava vivendo, a incerteza, tinha a ver com aquela frase. Às vezes, na nossa vida, os pequenos detalhes irão fazer toda a diferença, inclusive a diferença financeira. Inclusive a diferença financeira. O meu sogro morreu ano passado e nós, quando fomos lá fazer a limpeza na casa dele, incrivelmente nós achamos lá, eu acho que mais ou menos assim entre 3 a 4 mil reais em notas de 20 e de 10 enroladas e guardada ainda debaixo do colchão, guardada, ele enrolava 100, 200 reais, colocava dentro da parede. Nós achamos um pacote de moedas que ele tinha tudo guardadinhas. Ou seja, sabe aqueles detalhes da pessoa insegura que não consegue fazer a leitura do contemporâneo, do atual. Porque foi a forma que ele acha que foi correta. Então hoje eu e você podemos enfrentar esta crise pessoal, esta desordem, esses conflitos, esta tensão que parece pequena, mas nós podemos colocar diante do Senhor Jesus, podemos abrir o nosso coração diante do Espírito Santo e pedir, Espírito Santo de Deus, renova a minha visão, renove a minha visão. E a Bíblia traz muitos exemplos para isto, mas eu quero daqui a pouco apresentar apenas 2 exemplos. Então, dois exemplos, saindo da questão pessoal, e normalmente esta crise, aliás, normalmente a crise pessoal, ela gera o quê? Agitação, frustração, mau humor,
em níveis exagerados, sensação de sobrecarga, como se nós estivéssemos perdendo o controle, falta de vontade de estar com as pessoas, dificuldade em relaxar, sossegar a mente, sensação de solidão, baixo autoestima. Em outras palavras, tudo isso nós chamamos muitas vezes de depressão. Muitas vezes nós chamamos isso de depressão. Ah, mas é uma pequena crise lá no trabalho. É porque esse mês eu não consegui fechar no azul. Não, não é só isso. Talvez essa pequena crise foi lá no útero da sua mãe. Foi lá na maternidade. Foi lá na rejeição inicial. Foi lá na cobrança exagerada quando você ainda era uma criança. Então vamos pensar sobre isso. Mas vamos um pouquinho para a crise dentro da família. Olha só, quando nós olhamos em família, não tem como deixarmos de lado a conexão família, negócio, investimento. E quando eu digo família, são as famílias que você serve. As famílias que você recebe no seu empreendimento, as famílias que vêm comprar o seu produto, as famílias que fazem parte do seu contexto. E hoje nós temos uma diversidade de características de família. Antigamente era só família tradicional, família moderna. Antigamente, até família moderna parece ser tão antigamente, por quê? Porque hoje é família pós-moderna. E o Código Civil Brasileiro traz como característica 11 tipos de família. Não está ainda validado, mas existe já um projeto de lei para validar 11 tipos de família. Eu quero citar rapidamente, por exemplo, família patriarcal, a primeira, família de união estável, família informal, família homoafetiva, família paralela ou simultânea, família poliafetiva, família monoparental, família parental, família composta, família pluriparental, família natural, família extensa, família substituta e família eudonista. Gente, olha só quanta confusão, quanta crise na perspectiva da família. No sábado, nós saímos, eu e minha esposa, normalmente sábado a gente tira para fazer uma caminhada. E aí, às vezes, a gente vai, eu moro em São Bernardo, e a gente vai a pé até o centro de São Bernardo, ou às vezes vem até Santo André, uma caminhada um pouquinho mais longa, mas 2 horas e meia de caminhada. Aí nós fomos numa loja de cosméticos, uma loja muito grande, e minha esposa foi como toda mulher, gosta de olhar esmalte, olhar isso. Eu falei, amor, estou muito cansado, vou esperar você lá fora. Aí sentei lá fora e fiquei esperando. Aí de repente vem a minha esposa com a cara de assustada. Falei, o que foi, amor? Falou, demais do céu, fui cantada. Eu pensei, mas a loja só de mulheres, tinha pouquíssimos homens, tanto é que eu nem estava lá dentro, porque eu me sentia assim, a loja tudo cheia de mulher, aquela questão toda. E eu pensei assim, você foi cantada? Como assim, mulher? Foi cantada? Ela uma mulher me cantou. A mulher falou que eu estou com corpão. A mulher falou que eu estou ajeitada, que eu devo fazer academia. A mulher veio querendo pegar no meu cabelo, eu tirei a mão do cabelo dela. Eu fui cantada por uma mulher. Eu falei, caramba, antigamente a gente tinha que vigiar, o homem vigiar para a mulher não ser cantada por outro homem. Hoje você tem que vigiar ao contrário. Isso é uma crise familiar. Eu sou da área da educação e, infelizmente, a falta de princípios, a falta da verdade, a falta da base familiar, ela está sendo disseminada na educação infantil. Creia você ou não, esta crise familiar, ela é implantada no sistema educacional. Tem algumas escolas particulares que têm banheiros que é para menino e para menina. A maioria das escolas recebe a criança com nome social, quando é a opção dos pais. Nós tivemos um caso na última escola que eu participei, aqui em São Bernardo, como consultor pedagógico. Naquela escola, nós tínhamos uma menina que entrou na justiça, trocou o nome de menina e colocou menino, e na escola todo mundo tinha que chamá-la pelo nome masculino, apesar dela vestir roupa feminina e ter os traços femininos. E nós tivemos uma professora que por acaso chamou pelo nome de menina, e aí houve um reboliço total. Ou seja, como é que você, no seu comércio, no seu empreendimento, naquilo que você faz, qual é a leitura que você
irá realizar desta característica de mundo familiar que nós estamos vivendo? Como é que você encara isto? Como é que você, como servo de Deus, observa tudo isto? E a Bíblia tem a resposta, sabe por quê? Porque a Bíblia nos coloca que nós temos um padrão, nós temos uma palavra, nós temos uma régua, nós temos uma medida. E a Bíblia cita 2 casos para que nós possamos observar todo este contexto de crise social, financeira e etc. O primeiro caso está em Gênesis 41, que é o caso de José. José, ele observou a crise por estes 3 ângulos. José, quando foi para o Egito, todos nós conhecemos a história de José, mas se talvez você que está em casa não conheça, José superou os desafios, foi escravo, depois foi preso, depois chegou a ser governador do Egito, e quando ele chegou a ser governador do Egito, ele dependia da orientação de Deus. Ele dependia da orientação que o Senhor passara para ele. Tanto é que na forma dele se apresentar ao governador do Egito, aliás, na forma dele se apresentar ali aos governantes do Egito, ele automaticamente recebera de Deus a direção. E José, naquela perspectiva, teve esses 3 olhares. E que nós devemos hoje, conforme está em Gênesis 41, manter estes olhares. Pedindo a direção de Deus, pedindo o Espírito Santo de Deus que nos oriente, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos mostre e nos mantenha um olhar firme em relação ao futuro. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro é ser milionários? O nosso futuro é apenas ganhar muito dinheiro? O nosso futuro é prosperar muito, ainda que seja uma prosperidade sadia? Qual é o nosso futuro como servo de Deus, como empreendedor? O nosso futuro é viver bem o presente, mas a minha perspectiva de futuro e a sua perspectiva de futuro, e é o que a Bíblia nos orienta, a nossa perspectiva de futuro é a eternidade. A eternidade. Mas eu não posso simplesmente olhar para a eternidade e esquecer o presente. Esquecer o contexto social, esquecer as crises que nós estamos experimentando antes do arrebatamento. Então, para que você não viva em uma crise profunda, em depressão, mantenha o seu olhar firme na eternidade, mas se planeje. Faça uma leitura do mercado, veja o que a situação financeira de mercado irá produzir no seu investimento, no seu empreendedorismo. Isso também é futuro. Se você não tem essa perspectiva, procure alguém que tenha. Procure alguém que possa te ajudar, que possa ampliar a sua visão. Independentemente se você é um pequeno investidor ou um grande investidor, mantenha esta visão, assim como José, olhe para o futuro. Evite a crise se preparando para tempos difíceis. Olha, essa questão de se preparar para tempos difíceis é algo que nós, os brasileiros, temos muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu estive uma época na Espanha, 2 anos e meio na Espanha, e numa igreja batista e numa missão batista, e eu fiquei assim assustadíssimo, porque na nossa primeira reunião ministerial eu era apenas um convidado, estava ali como ouvinte, mas os pastores sentaram e começaram a planejar 2 anos depois daquele ano. Eu fiquei espantado com aquilo, falei, caramba, nós estamos em 1996, vocês estão organizando 1998. Nós estamos planejando 2 anos. Falei, caramba, como é que pode isto? Nós, os brasileiros, temos muita dificuldade de planejamento. Eu me lembro que eu fiz um investimento um tempo atrás, procurei o arquiteto, nós temos um terreno lá no interior de Goiás, eu procurei o arquiteto, o engenheiro, falei, faça a planta disso, eu quero um prédio de 3 andares, o primeiro andar vai ser um prédio comercial, vai ser um andar comercial, vou fazer locação, o segundo andar será apartamentos, porque é uma cidade turística, o terceiro vai ser o nosso apartamento da família, ou seja, ele foi lá, gastei uns 13, 14 mil em projeto, planta, aí depois de tudo eu falei, quanto é que custa para fazer isso? Eu não tinha pensado quanto é que eu ia gastar naquela obra. Ele falou, olha, se você for fazer isso, na época você ia gastar uns 700 mil.
Aí, sabe quando dá aquela sensação de vazio, que você sai correndo para fazer, sem um preparo para os momentos difíceis, para os momentos que a crise chega. E agora nós enfrentamos a pandemia. Quantos de nós estávamos preparados para uma pandemia? Ah, pastor, mas ninguém sabia de pandemia. Não, o fato não é a pandemia. O fato é que nós não estávamos preparados para nenhuma situação de crise. A maioria de nós não tínhamos dinheiro em caixa, não tínhamos um planejamento de fluxo a longo prazo, a médio prazo. Por quê? Porque nós não estamos ambientados com esta visão de planejamento. Mas José se preparou, José buscou se preparar, José fez o estoque, José fez o planejamento, José fez o levantamento de cada povo, cada região, cada área que poderia produzir, e ele foi estocando, criando os estoques. E é uma lição que Gênesis 41 deixa para nós, que é esta lição de olharmos e nos prepararmos para os tempos difíceis. E não se preparar simplesmente pelos ativos imobiliários ou pelas as coisas como às vezes a gente faz. Não, tem uma casa, tem duas casas, tem um imóvel, tem um terreno, tem um carro, eu tenho alguma coisa. Aí quando você precisa de caixa, você não tem. Eu vou dizer por mim, que já aconteceu isso comigo. Não, eu tenho isso, aí você tem que sair correndo para vender o imóvel para cobrir um investimento ou alguma coisa que você quer fazer. Por quê? Porque não houve planejamento da minha parte, não houve preparo. Eu enfrentei essa crise sem olhar para um futuro e sem me preparar para os tempos difíceis. E em terceiro lugar, que Gênesis 41 nos ensina a evitarmos a crise usando a generosidade. José foi generoso com a sua própria família. Quando ele receber os seus irmãos, ele automaticamente abriu as portas para abençoar a sua família. E a família, meus irmãos e irmãs, é o segredo. É o segredo. Faça a opção de abençoar os da sua casa. Faça a opção de abençoar aqueles que estão próximos a você. Seja generoso. Exerça a generosidade conforme Provérbios 11, 24, conforme Atos 20, 35. Tenha em mente que a crise, ela pode e deve ser recheada de generosidade, é um ajudando o outro. Nesta pandemia nós experimentamos muito isto. Quantos de vocês, quantos de nós abençoamos outras pessoas mesmo sem conhecer? Quantos de nós estendemos as mãos e passamos por este processo juntos? Então, nesta noite, eu gostaria que você olhasse para isso, olhasse para a crise, que não é apenas uma crise financeira, mas que pode ser uma crise social, uma crise pessoal, pode ser uma crise familiar, pode ser uma crise na sua perspectiva de investimentos, mas o fato é que há necessidade que o Senhor restaure, renove, que o Senhor fortifique a sua visão. E em último lugar, o segundo modelo de crise que a Bíblia nos coloca está em Joel 2. Joel 2 apresenta algumas características que nós também precisamos atentar. Em Joel 2 é aquela crise que o Senhor coloca, uma crise como sendo a crise do final dos tempos. Mas lá em Joel tem algumas características que precisamos nos atentar. Por exemplo, lá em Joel 2 tem a questão da buzina. O profeta começa a sua fala falando de uma buzina, de um alerta. Um alerta. Esse vídeo da CNN foi uma buzina acionada lá em janeiro. Lá em janeiro. Quem entendeu esse vídeo, quem entendeu esta notícia, começou a se organizar olhando para o futuro, começou a se preparar para os tempos difíceis, começou a encher os seus alforjes, começou a se preparar para tempos difíceis. Esteja atento aos alertas, não apenas do mercado, não apenas do que diz as informações dos principais gurus financeiros, mas esteja atento àquilo que o Espírito Santo quer te dizer. Abra os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo de Deus, que soa como uma buzina. Às vezes o Espírito Santo de Deus vai falar assim: filho, acabou. Filho, não force a barra, acabou.
Não é isso que eu quero de você. Busque a minha direção, que eu vou te mostrar outro caminho. Quantas vezes nós passamos amassando barro naquilo que não é o propósito de Deus para as nossas vidas? Eu me lembro uma época que nós tínhamos 3 lojas em Curitiba, e aquele ano foi o ano que eu pedi férias para o Senhor. Literalmente férias. Eu já estava no ministério, já estava bem envolvido no ministério, e como nós tínhamos 3 lojas, eu falei, não, esse ano eu vou pegar férias do ministério, não quero me envolver com a igreja, eu vou me envolver com o meu negócio, com o meu investimento e ponto final. Eu ia na igreja às vezes no domingo, e de preferência o domingo de ceia, para dizer que ainda estava crente, né? E foi basicamente o ano todo assim. Quando chegou no final do ano, eu estava com um estoque enorme, encalhado, com dívidas altíssimas, e as lojas assim, a loja da direita vendia, da esquerda vendia, e a minha loja não vendia. Eu reformei a loja toda, coloquei um novo visual, uma nova perspectiva, falei, agora vai vender. Da mesma forma, o cliente entrava na loja do Xing Ling, entrava na loja do outro Xing Ling, e não entrava na minha loja, que era o Xing Ling maior. Não entrava. Gente, eu fiquei impressionado. Final do ano devendo e estoque, fechei uma loja, a outra eu acabei trocando numa chácara, e aí teve um culto na casa da minha sogra. Culto em casa de sogra você vai só quando é empurrado pela esposa, né? Pelo menos no meu caso foi assim. Vamos lá, porque é na casa da minha mãe, vamos e tal. Eu falei, gente do céu, vamos. Aí fui. Chegando lá naquele culto, eles começaram a cantar e eu estava em crise, e não era apenas crise financeira, eu estava quebrado totalmente, nenhum dos caixas fechava, devendo para o Banco do Brasil, com estoque altíssimo, já renegociando o estoque com as empresas de tecido. Enfim, uma irmã que estava naquele culto começou a cantar e ela falou assim, meu irmão, não sei o seu nome, não sei quem você é, mas eu tenho uma pergunta que Deus manda fazer para você. Eu falei, irmã, pensei, né? Eu também não te conheço, não sei quem é, e se eu quiser responder, eu respondo. Pensei comigo, né? Aí ela falou assim para mim, olha, Deus manda te perguntar se você ainda quer continuar de férias. Aí eu falei, como é que é, irmã? Ela falou, Deus está te perguntando se você ainda quer continuar de férias. Eu não conhecia aquela irmã, mas no início do ano eu tinha colocado diante do Senhor que aquele era o ano que eu queria tirar férias do Senhor. E eu estava totalmente quebrado. E naquele momento eu entendi, eu falei, irmã, fala para o Senhor que as minhas férias acabam agora, eu vou voltar ativa no ministério, eu vou me desfazer dessas lojas e vou voltar para o ministério. E assim eu fiz, comecei o ano já com o pé na igreja, de novo, firme no Senhor. Ou seja, eu ouvi a voz de Deus. Vamos colocar-nos de pé, irmãos e irmãs. Ouvir a voz de Deus é o sucesso para você sair da crise financeira, social, familiar. Ouça a voz de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu negócio, no seu investimento, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu empreendimento, mas antes do Espírito Santo de Deus trabalhar no seu negócio, no seu investimento, no seu empreendimento, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. Em você. Meus irmãos, não carregue aquela dor lá da sua infância, lá de quando você estava sendo gerado no útero da sua mãe. Isso é uma crise que você não precisa carregar. Não precisa. Não precisa. O Espírito Santo de Deus tem o bálsamo. Ele é o bálsamo. Ele é o bálsamo, ele é a cura. E nesta noite o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui e me trouxe aqui para isto, que eu também preciso disto. Quero convidar o pastor Hamilton aqui para ele fazer o encerramento, mas olha, eu estava até compartilhando ali com os colegas 2 tipos de mensagens que eu não gosto de pregar. Não gosto, mas eu prego. É uma mensagem de confusão. Eu preguei uma mensagem de confusão algum tempo atrás, e essa mensagem, quando o Senhor colocou no meu coração para preparar, eu já comecei a ser desafiado. Sabe aquele desafio de confusão mesmo, você tem que fugir da confusão? E a outra é esse tipo de mensagem de crise.
Nós havíamos combinado da minha esposa falar uma parte aqui. Mas hoje de manhã a crise entrou lá, né? E aí deu uma desestabilizada e eu já vou para casa, vou até pedir para o pastor Hamilton orar para mim ir para casa e desfazer essa crise. É bênção de Deus, irmãos. Por quê? Porque nós gostaríamos de colocar o quanto esta crise faz o impacto na esposa. Que às vezes nós, homens, somos tão cabeça dura, né, que queremos fazer, resolver, e podemos, e fazemos, e isolamos a voz da esposa. E eu tinha combinado com ela, falei, meu amor, você faz o papel de esposa, você vai falar o que a esposa sente no momento de crise, das decepções. Mas infelizmente não deu certo. Mas o fato é que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é misericordioso, e Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos cura, Ele nos restaura, nos renova, Ele faz um novo processo. E é isso que o Senhor tem para você nesta noite. É isso que o Senhor quer de você nesta noite. Não é apenas crise financeira, mas é a cura do Espírito Santo de Deus. Amém?